e entre uma empresa pública, que ainda é mais alto. Mas, por exemplo, já aqui falámos várias vezes dos salários dos gestores e não sei se o Pedro é da mesma opinião, que os gestores no público devem ser bem remunerados para que não queiram ir para o privado. Então, neste caso, depende, não se Marta, aplica eu acho a que todas tem que ter muito funções. cuidado com essa... Eu acho que essa frase, essa assunção tem que ser vista com muito cuidado. Há gestores públicos, em empresas que concorrem no mercado, empresas públicas que concorrem no mercado, por exemplo, uma Caixa Geral de Depósitos que concorre com o resto da banca comercial, tem que ter gestores capazes e comparáveis com o privado. Há empresas públicas que são meras monopolistas de serviço público. Esses gestores são realmente gestores no sentido real do termo. Um gestor de uma empresa que tem um contrato de serviço público de prestação, por exemplo, da Carris, que está tudo definido. Ou seja, no fundo estão, Nós na temos sua que opinião, a separar o que obedecer a são diretrizes das tutelas e não diretrizes de propriamente a serviço gerir. público definido. O metro tem uma linha instalada, tem um conjunto de comboios instalados. O que é gerir o metro? Obviamente que o nível de gestão do metro ou de uma Caixa de Depósitos é muito diferente e os salários têm que refletir isso. E o metro é um serviço público, não concorrente. Portanto, nós temos que ver que empresas, olhar para as empresas do Estado e ver que empresas, se calhar devíamos começar por antes, ver se o Estado devia ter aquelas empresas. A primeira questão era se o Estado devia ter aquelas empresas que fazem sentido. E o Pedro acha que não? Muitas delas acho que não. Acho que o Estado hoje não precisava ter o setor empresarial do Estado que tem. O Estado hoje presta serviços. Por exemplo, a Parque Expo, que fez a Expo 98, continua hoje a existir. A fazer o quê? E também existem cerca de mais de 600 fundações, soube-se. Fundações, governos civis, são N empresas, e que podem ser privatizadas, podem ser vendidas, podem ser alienadas e podem ser fechadas. Muitas destas têm que ser fechadas. Todos os economistas, praticamente todos, são unânimes num ponto. O crescimento económico depende substancialmente da capacidade de Portugal exportar. Nesse sentido, o que é importante que as empresas amanhã e as confederações defendam perante a Troika, que é necessário manter ou não mexer para defender a competitividade de Portugal? Acho que há aqui um conjunto de coisas que são importantes. Acho que é importante ter crédito para exportar. E hoje, penso que até o Diário Económico salientava isso, que é alguns fornecedores que estão a exigir, face ao risco de Portugal, exatamente, pagar importações a pronto. Portanto, esse tipo de garantias, os mecanismos de comércio internacional, de exportação, de trade finance, têm que estar a funcionar. E as empresas que não têm capacidade para pagar a pronto? Devem ter crédito, e esse crédito, mas se é o pouco crédito que há, falta de liquidez, mas esse pouco crédito que há deve ser direcionado para aí, não deve ser direcionado para TGVs, não deve ser direcionado para obras públicas. Quem é que decide isso? Quem é que decide isso? Uma pergunta ingênua. Então, o Estado tem um banco que tem 40% do mercado. mercado. De tanta falta de liquidez, como é que um banco vai decidir por uma empresa em detrimento Marta, eu de respondo outra? de outra forma. Nós estávamos há uma semana muito chocados com os banqueiros, porque os banqueiros tinham decidido suspender a compra de dívida pública. Mas não nos estávamos a chocar, ou não nos chocamos, com a dificuldade que temos das empresas exportarem, porque hoje já exigem pagamento a pronto. Porque se nós pomos o dinheiro dos bancos a comprar a dívida pública para aguentar uma situação que era insustentável, não pusemos dinheiro para apoiar as nossas exportações. São estas opções que estão sobre a mesa hoje em dia. E estas opções que nós temos que tomar. E se calhar a vinda da Troika, e acho que é importante que os patrões, se for essa a realidade, como o Diário Económico hoje reportava, e penso que será, com certeza, é fundamental assegurar crédito para áreas que nos asseguram crescimento e criação de valor. Mas ainda há crédito suficiente para as empresas? Tem que haver, e estes 100 mil milhões devem, uma parte, não só ajudar a financiar a dívida, os 100 mil milhões não vão pagar um buraco imediato. Não há 100 milhões de buraco. Há uma necessidade de financiar a economia durante alguns anos, 3 ou 5, como se tem discutido, e isso vai custar 100 mil milhões. Ou 7. E isso vai custar 100, 120 mil milhões. E depois também tem que ser apoiados e tem que ser redirecionados recursos que estão a ser hoje gastos no Estado em empresas não produtivas para as produtivas. Outro exemplo é a RTP, perguntam-me exemplos. Faz sentido no atual contexto, com a quantidade de canais que nós temos na TV Cabo, com 2 estações privadas que servem serviço público, que são as mais vistas
pelas escolhas das pessoas. Mas, por exemplo, as empresas Justifica de que transporte gastarmos prestam 300 um milhões. serviço público. Se forem privatizadas, certamente os bilhetes vão ficar mais caros, os bilhetes, os passos. Algumas sim, mas mesmo esse serviço público não é otimizado. Dou-lhe um exemplo. Pensa em Lisboa. Para o mesmo percurso, pensa em percursos em Lisboa, porque as pessoas o que olham são percursos. Eu quero ir da A a B. Penso um percurso. Um exemplo. Marquês de Pombal, Praça do Comércio. Ou Rossio. No mesmo percurso, tem a concorrer empresas públicas, porque tem a Carris a concorrer nesse mesmo percurso com o metro. Portanto, nós nem sequer, na prestação de serviço público de transporte, em que queremos é transportar as pessoas da A a B, conseguimos gerir as nossas empresas públicas de maneira que elas não concorram umas com as outras. Outro exemplo, tem o comboio da linha de Cascais e ao lado do comboio tem um elétrico a vir de Algés para Lisboa, para o Castoré, exatamente nos mesmos... Grande parte do percurso a concorrer um com o outro. Faz sentido? Não faz sentido reestruturar... Há concorrência dentro das próprias empresas do Estado. Pelo mesmo cliente, que é o contribuinte. E, portanto, nós temos, se for ver muitos destes, o que é que faz isto? Faz com que nós não otimizemos nenhum dos ativos instalados. O que temos é 2 ativos, neste caso um autocarro a concorrer com o metro, nenhum deles está otimizado. Se tivessem apenas uma opção, isso não iria provocar uma enchente? Não, penso que não. Toda a gente vir de autocarro, ou do metro, ou de comboio? Não, temos aqui a otimizar as redes. Se calhar podemos ter mais, o metro estar com mais carruagens para responder a essa enchente. Agora, não podemos é ter custos fixos, que são muito grandes, e não termos uma otimização das redes e uma gestão integrada dos transportes, porque nunca se quer, e já se tentou isso várias vezes, criar as autoridades metropolitanas de Lisboa e Porto, tentado nos programas dos governos várias vezes, mas não existem. Na prática, não há ninguém a planear o transporte público em Lisboa e Porto, impedindo, nomeadamente, empresas públicas de concorrerem nos mesmos trajetos, nas mesmas ofertas, e impedindo uma otimização e uma redução de custos que era significativa. Pedro, voltamos já a seguir para um breve comentário em antecipação à emissão de dívida amanhã.